Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais uma live. Vamos aguardar a professora Rosângela, que é minha convidada de hoje, entrar. Fala, Matheus. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Gui. Fala, Júlio. Boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, professora Rosângela. Tudo bem, minha amiga? Bem, Ed, Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? estou te ouvindo bem. Estou tentando botar o meu áudiozinho aqui, Ah, legal. entrando, mas dá para ouvir legal? Tá dando, tô te ouvindo super bem. Ah, então tá bom. Ah, Theo, a Luciana entraram aí, Marcelo, sejam bem-vindos, hein? Ah, legal. Que bom, Ed. É um prazer enorme estar aqui contigo. Eu que te agradeço, né? Você dividindo seu conhecimento com a gente, aqui com meus seguidores. Ah, já, Aprendendo contigo. então, já são 19 horas em ponto. A Hum, gente vai começando aqui o nosso bate-papo. Né? e Eu tenho uma honra muito grande, né, de estar aqui com a professora Rosângela Catunda para falar de um assunto, né, que eu fui executivo muitos anos desse assunto, né, que é qualidade, gestão e qualidade. Atualmente sou professor na PUC desse tema, né, tem uma disciplina lá, Qualidade na Gestão de Negócio, onde um dos livros, né, da minha bibliografia é da professora Rosângela. Então é uma honra estar aqui com você. Então, legal, Maurício, que você entrou aí, tá? A gente está aqui hoje com a professora Rosângela Catunda. A professora Rosângela, ela é engenheira civil, tá? E uhum. ela participou, né, tem aqui um rápido aqui, lembrete, ela é engenheira civil, é mestre e doutora em engenharia de produção e pós-doutorado em transferência da tecnologia na Universidade do Texas. Coordenou projetos de educação no primeiro programa brasileiro de qualidade e produtividade na década de 90 e é considerada uma das pioneiras na implantação da gestão da qualidade no Brasil. Tá? Então, professora Rosângela, se quiser complementar alguma coisa do seu currículo, falar um pouquinho da sua experiência, dou aqui Ah, as boas-vindas para você, te agradecendo muitíssimo de você ter aceitado o convite para a gente estar agradeço pelo, debatendo esse assunto. eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui participando. É muito bom falar sobre qualidade, né? Eu sempre gosto muito disso. E, e tá aí falando sobre isso aí, principalmente no setor público, eu acho que é fundamental aí, né? Nesse momento aí nosso. Perfeito, perfeito. Gente, lembrando sempre que a ideia aqui é um bate-papo, né, interativo. Então, vocês coloquem suas questões, coloquem as suas sugestões. A gente vai falar de um tema muito importante, que é qualidade no setor público. Né? Então, para a gente começar, Rosângela, a gente podia falar, né, o que é a qualidade e como esse conceito se aplicaria ao setor público. Então, qualidade, se a gente for perguntar para cada uma das pessoas aqui existentes na face da Terra o que é qualidade, cada uma ia definir da sua maneira, né? Sempre pensando em atender expectativas, em o que é bom, né? Então, sempre olhando o lado positivo aí da qualidade. Qualidade, esse conceito de qualidade, ele veio evoluindo, né, Edmundo? Ao longo dos anos e com a aplicação desse conceito aí também nas empresas, não é? Segundo o doutor Juran, que é um dos papas aí da qualidade, junto com Deming, né? Que foram as pessoas que levaram aqueles conceitos de qualidade lá para o Japão depois da Segunda Guerra. O Juran ele diz que o século passado foi o século da produtividade. Este século é o século da qualidade. Né? Por que isso? Porque a gente sempre pensou muito na época da Revolução Industrial, isso tudo, sempre em melhoria
redução de recursos e eficiência, né? E nesse conceito. E isso tudo, ele traz uma dicotomia muito grande com relação a fazer menos com melhor qualidade, né? Então, esse conceito, ele foi evoluindo ao longo do tempo. Tanto é que existem alguns estudos, e eu me baseei muito nos estudos iniciais ali, tanto do Juran quanto do Deming, para fazer meu mestrado, meu doutorado, eu fiz nessa área também de qualidade, né? Então, esse conceito, ele evoluiu, e a gente hoje considera, por exemplo, as eras, né, da qualidade. Houveram eras da qualidade. Então, eras da qualidade, a qualidade como inspeção, ou seja, vou inspecionar se um determinado produto está de acordo com as especificações. É conceito de qualidade, né? Eu vou inspecionar, e a segunda era é a área do controle. Então, a grande dúvida é o seguinte: se eu produzo isso aqui hoje, né? Como é que eu tenho certeza que a minha linha de produção disso aqui vai permanecer a mesma ao longo do tempo? Então, eu começo a trabalhar no processo de produção deste produto. E aí, depois, a gente passou a garantir, que foi o auge das normas ISO, né? A grande preocupação do comprador era o seguinte: como é que eu garanto que se eu te comprar, o setor público, né? Vamos começar com esse assunto agora. Eu tenho um determinado produto que eu preciso comprar, máscaras, respiradores, o que quer que seja, né? Em quantidade, durante um período de tempo, como é que eu vou garantir que a qualidade desse produto que eu vou comprar hoje vai permanecer a mesma ao longo desse período que eu tenho que ter esse fornecimento garantido? É uma outra era. Você vê que cada era, uma vai embutida da outra, né? Eu não posso garantir a qualidade de um produto que não é controlado no processo de fabricação e que não é inspecionado ao final da linha, né? Até chegar à quarta era, né, que é da gestão estratégica da qualidade. Que é um conceito de seguinte: qualidade como objetivo. Qualidade não é função, qualidade é um objetivo, é uma arma competitiva. Quem pegar hoje sobrevive, quem não pegar pode não sobreviver, né? A não ser que a gente tenha um cliente que a gente tenha refém, né? Porque o cliente sem opção não é refém, né? E aí, quer dizer, a qualidade, Rosângela, começou, né, como você colocou, pontuando aí, começou na indústria, né? Então, na indústria, quer dizer, exatamente. Vem desse movimento, né, da indústria de massa. Exatamente. E evoluiu agora para o setor de serviços com considerações específicas de serviço, né? Então, hoje, a gente pensando no setor público como um grande fornecedor dos serviços para o cidadão, né, e para a sociedade, a gente pensa nos atributos e nas dimensões deste serviço, né? Então, o que seria isso conceitualmente, né, gente? Na administração, né? Quando eu falo assim, cada um tem que saber o que é qualidade para si, sim, mas existe uma definição conceitual, né, na administração dessas dimensões da qualidade dos serviços, que aí entra, por exemplo, são 5, basicamente, né? Existem vários estudos sobre isso, mas existe meio que um consenso sobre essas 5 dimensões do serviço. Então, a primeira delas, por exemplo, a confiabilidade, né, que é a capacidade da gente entregar aquilo que foi prometido. Né? É uma confiabilidade, é uma confiança de que você vai receber aquilo que foi prometido. A outra dimensão é a dimensão da receptividade, ou seja, de você ser bem atendido, de você se sentir como cidadão um cliente, né? E não um contribuinte, mas um cliente que está recebendo um produto ou um serviço que é oferecido por um fornecedor, que no caso é o setor público. A convicção, que é a terceira dimensão, que fala da capacidade e conhecimento técnico, né, daqueles profissionais que estão
oferecendo aquele produto, aquele serviço daquela organização que está oferecendo aquilo. O quarto, que é a empatia todo mundo sabe, não precisa explicar, é se colocar no lugar do outro, entender as suas necessidades, as suas expectativas. E o último, a última dimensão, que são os aspectos tangíveis, ou seja, o local adequado, não é? Arejado, que seja, né? Pense nisso num hospital público, pense nisso numa repartição pública, pense nisso numa área de atendimento ao público, né? Então, essas dimensões são as dimensões que o cidadão avalia aquele serviço. Então, quando a gente fala de serviço público, se nós formos nos colocar como clientes, não é? Como cidadãos, como clientes, como a gente avaliaria cada uma dessas 5 dimensões com relação a todos os serviços públicos que são oferecidos para nós? Será que a gente avaliaria da melhor forma confiabilidade, né? A confiança que a gente tem em pegar aquilo que é prometido? Será que a gente avalia que as pessoas estão ali dispostas a te atender, que é a receptividade, né? O conhecimento técnico daquilo, né? Sem burocracia, sem criar barreiras e problemas, ou botar chifre, que eu costumo dizer, em cabeça de passarinho, né? Que é para complicar a vida da gente. Será que a gente sente empatia naqueles profissionais que estão nos atendendo, né? Será que os locais de atendimento são locais adequados, né? Os hospitais públicos, né? Os serviços de atendimento ao cliente, né? As áreas. Então, isso tudo são questões que falam sobre qualidade no serviço. E Então, quer dizer, Rosângela, o que você está colocando aí, quer dizer que qualidade tem tudo a ver com o setor público, né? Então, qualidade em serviço, né? O setor público é uma prestação de serviço. Então, qualidade é um conceito que é você prestar aquele serviço, né, com determinados parâmetros, né, que o cliente vai atestar se estão ok ou não ok. Porque, na verdade, quem diz se tem qualidade é sempre o cliente, né? Porque o desempenho dos nossos produtos, isso o Juran falava muito bem, o desempenho dos nossos produtos, dos nossos serviços, está na cabeça dos nossos clientes, não está na nossa cabeça. São eles que vão receber, eles que vão avaliar o valor agregado naquele serviço, né? Eu pago por um serviço público, eu pago através dos impostos, né? Se a gente tem consciência de que a gente está pagando por aquele serviço, porque todos estamos, né? A gente vai atribuir o valor agregado àquilo que a gente recebe ao que a gente paga. Então, será que eu estou pagando e eu estou recebendo exatamente o que eu pago? Ou será que eu estou recebendo menos, ou será que eu estou recebendo mais? Isso é qualidade, né? É a qualidade percebida pela qualidade real, né? Então... E aí eu acho que no setor público, Rosângela, tem uma responsabilidade maior do setor público, que é o fato daquele serviço não ter concorrência, né? A empresa, se você não está satisfeito com a empresa, você vai na outra empresa do lado e compra o produto da outra empresa, presta o serviço, compra o serviço da outra empresa. Agora, o setor público, então, se colocando na posição do gestor público, se é um serviço que não tem concorrência, a responsabilidade dele entregar algo de qualidade para a população deveria ser dobrada, né? É a missão, né, do servidor público, né? É a missão da sociedade. Então, eu falei aqui agora há pouco, né, quando eu comecei, a não ser que você seja refém, né? E quando você é refém, você passa a ter que aceitar ou engolir um monte de sapo porque você não tem opções, né? Então, se você hoje, como cidadão, você tem um determinado serviço que você não tem outra opção a não ser aquele, você passa a ser um refém, né? E se você não tem qualidade, o que vai acontecer? Você pode ter certeza que se você não reclamar, é porque você não acredita que nem a reclamação vai adiantar. E isso acontece muito. Então, Edmundo, eu vejo, sabe, como a responsabilidade de um líder político, de um líder público,
né, do setor público, seja ele na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, ele tem que ter a consciência de que ele está ali e ele é o líder e ele comanda a qualidade que é oferecida aos seus principais clientes, que são seus eleitores, principalmente, né? Os cidadãos que estão ali para receber aquele produto, aquele serviço. Porque começa pela liderança. Numa empresa privada, e você já participou, você já foi durante muitos anos de empresas privadas, você sabe que o colaborador da empresa privada, se não está alinhado à visão de futuro daquele líder, se não está satisfeito com aquilo ali, ele tem opção. Né? Ele pode, se ele ficar ali, ele vai trabalhar contra, ele vai fazer greve, ele vai sabotar, ele vai fazer alguma coisa contra, porque se ele ficar ali porque ele precisa e não tem opção, e não estiver satisfeito, não vai dar certo aquilo. Ele não vai remar a favor, né? Porque as pessoas têm que remar a favor da empresa. Assim é no serviço público, né? Se você não tiver pessoas que remem a favor daquilo, aquilo não acontece. Então, a liderança ela tem que ser, número um, a seta principal, né, dessa qualidade aí para ser implantada nesse serviço público. Né? Agora, Rosângela, compartilha com a gente, quer dizer, você foi uma das precursoras desse movimento da qualidade aqui no Brasil, né? Quer dizer, você viveu essa história bem aqui, que é uma história relativamente recente, né? A gente, no mundo inteiro, né? Quer dizer, isso depois do pós-guerra, que os conceitos de qualidade realmente tiveram um boom. Você vivenciou um pouco dessa história, né? Você estava lá com o Juran, com o Demi, que tiveram papéis importantes na reconstrução do Japão. Conta um pouquinho dessa história e desse início aqui no Brasil, quer dizer, dessa tentativa de trazer qualidade para o setor público no Brasil nos anos 1990. Então, eu participei mesmo, tive a honra de participar do primeiro programa brasileiro de qualidade e produtividade, que chamava PPP. Né? Ele foi, na época, era o ministro Camilo Pena, né? E foi feito um esforço muito grande. Nós tínhamos um secretário de tecnologia. Você vê como é que é a liderança, né? Como é que funciona. Um secretário de ciência e tecnologia, que era o Bautista Vidal, ele era bastante idealista e ele tinha a ideia de ter um sistema brasileiro de tecnologia industrial básica, de qualidade, normalização. Então, ele montou todo um esforço e um programa grande aí de qualidade e produtividade. Dentro desse programa, nós tínhamos assim várias linhas de ação, né? Então, o esforço para se fazer qualidade já existia desde aquela época, né? Várias linhas de ação para que a qualidade entrasse, né, na cultura do brasileiro, né? E aí, nesse sentido, eu participava naquela época do Ministério da Ciência, do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? E fui participar de coordenação de uma das linhas de ação do programa. Então, nós trouxemos Juran, Deming, naquela época, na década de 80, né? Deming, Juran e Ishikawa para o Brasil, e mobilizamos um grupo grande de instituições de pesquisa, né, para que esse assunto fosse divulgado. E existia uma linha de educação que chamava Programa de Especialização em Gestão da Qualidade, que tinha nucleadores, multiplicadores e as empresas. A ideia era formar uma massa crítica de 500 pessoas nesse assunto de qualidade. Eu coordenei essa linha de ação que era de educação. Com isso, os nucleadores eram a Universidade Federal de Minas Gerais, que é através da Fundação Cristiano Ottoni, que é onde veio o Falcone, né? O Falcone, com todo o grupo dele, foi enviado para o Japão para estudar o modelo japonês. Depois, o segundo nucleador foi a Universidade de São Paulo, a USP, através da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, e foram enviados um grupo de professores
também para os Estados Unidos estudar o modelo americano, e seria a PUC, ou a PUC não, perdão, a COP no Rio de Janeiro, né, da UFRJ, queria, mas a UFRJ ela preferiu ficar fora do processo, tinha muito dinheiro do Banco Mundial isso, e aí veio o IBQN, Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear, que foi enviado para a Europa. Nesse contexto, a ideia era que depois essas coisas voltassem e a gente tivesse um modelo único a partir das experiências de cada país, né? Um modelo único no Brasil. Isso acabou não acontecendo, mas a massa crítica de pessoas formadas aconteceu. Muita gente foi formada a partir dali. Então, esses nucleadores, eles formaram os institutos de pesquisa que passaram a ser os multiplicadores, e os multiplicadores formaram uma base, um conjunto de pessoas nas empresas, vinculadas às empresas. Isso deu 400 pessoas treinadas. E esse movimento ele acabou não dando continuidade naquela ocasião, era entre 1985 e 1990, mas ele foi retomado quando o Collor entrou, que ele lançou aquele programa brasileiro de qualidade, aí veio a Fundação Nacional da Qualidade, ele retomou esse programa, né? Na verdade, ele resgatou aquele programa iniciado. Então, interessante, Rosângela, o que eu vou te perguntar agora, também estou perguntando para as pessoas que estão assistindo a gente. Quer dizer, o Brasil teve... Gente, a gente está com a professora Rosângela Catunda, especialista em qualidade, uma das precursoras do movimento da qualidade aqui no Brasil. Desde os anos 80 ela milita nessa área. Então, ela tem todo o conhecimento da implantação da qualidade hoje no Brasil. Aí, primeiro, foi trazido para as empresas, mas o governo capitaneou isso e havia todo o interesse disso também ir para os serviços públicos. Então, eu queria saber a opinião das pessoas que estão assistindo a gente, queria saber a tua opinião, Rosângela. Quer dizer, o Brasil cedo, dos anos 90, 80 e 90, a gente está 10 anos de distância dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, final dos anos 60, 70, que vai se envolver com isso mais pesadamente. A gente não estava tão atrás assim. Agora, por que essa dificuldade grande da gente implantar qualidade, principalmente no setor público no Brasil? Qual você entende que é a grande barreira? E eu queria também ouvir das pessoas que estão assistindo a gente, o que elas entendem que é a grande barreira da implantação dos conceitos da qualidade, das ferramentas da qualidade no setor público brasileiro. Eu queria ouvir as pessoas também, queria ouvir a percepção das pessoas com relação a isso. Eu tenho as minhas opiniões, né? Mas eu queria ouvir as pessoas também falando um pouquinho sobre isso. A gente falou um pouquinho aqui sobre liderança, né? Tem coisas assim que a gente precisa entender muito bem, né? A liderança, ela é a que puxa o barco, né? Ela que dá o tom de quais os caminhos, não é? Qualquer organização pública vai seguir, né? E qualidade, né, Edmundo, começa e termina com as pessoas. Então, assim, ninguém se compromete primeiro com aquilo que não conhece, né? Primeiro. Então, as pessoas têm que estar engajadas, porque eu costumo dizer que qualidade é uma questão de atitude. Atitude das pessoas frente às pessoas, atitude das pessoas frente aos processos, atitude das pessoas frente à gestão, né? E frente aos sistemas. Quer dizer, eu tenho que olhar, educar as pessoas, né? Engajar as pessoas, avaliar, quer dizer, sentir que realmente o meu processo não deixar com que aquilo fique, eu não preciso ser avaliado, né? Eu posso atuar da forma que eu sempre atuei, eu não gosto de mudança. Isso não existe quando a gente pensa em qualidade. Qualidade é um alvo móvel, não é? Então, a partir do momento que as pessoas se sentem acomodadas, eu acho que a grande barreira, uma das grandes barreiras pode ser essa, né? A partir do momento que as pessoas se sentem acomodadas, um líder, seja ele de qualquer esfera que for, se ele acreditar que a partir
ganhar uma eleição ou ser indicado para comandar uma área, um setor, um órgão público, ele está bem? Morreu. Morreu o assunto. Porque ele já tem que entrar ali pensando em melhorar, né? Quais as ações que eu vou tomar para melhorar. E tem uma questão aí que é importante, que é o seguinte, sabe, Edmundo, que isso no setor privado a gente tem muito bem, né? Que é o reconhecimento e a recompensa, Até né? o meu amigo Renato Campos até colocou aí, né? Sem meritocracia fica mais difícil. Exatamente. Então, reconhecimento e recompensa é, é, é aquele que a gente fala, né? O relógio funciona quando a gente dá corda, mas as pessoas, elas têm que ser reconhecidas, têm que ser recompensadas pelos resultados, né? Têm que ser reconhecidas pelo esforço, não é? E Se é não um é só dinheiro, né? E não é só dinheiro, né, Rosângela? Esse reconhecimento não passa só por dinheiro, né? Passa por maiores desafios, maiores responsabilidades, maior exposição, maiores exatamente, oportunidades de crescimento. exatamente. Hoje, quando a gente fala em reconhecimento, né, a gente fala assim, qual é o profissional? É muito difícil para um líder de uma organização pública, né, Edmundo, entrar numa organização onde a organização já está toda composta, né? Qual é o perfil daquelas pessoas que estão na organização, né? Então, essas competências do perfil precisam ser desenvolvidas, porque a pessoa, muitas vezes, elas querem ser desenvolvidas, mas não encontram oportunidades de desenvolvimento, não é? Então, eu acho que abrir oportunidades de desenvolvimento. Primeiro, eu acho que a gente tem que acreditar nas pessoas. Ninguém está ali, eu digo assim, ninguém não quer fazer alguma coisa boa. Todo mundo quer fazer coisas boas. Eu costumo pensar da seguinte forma: olha só, imagina o teu primeiro dia de trabalho da tua vida. Você era criança, cresceu e teve o primeiro dia de trabalho, aquele seu primeiro emprego. Qual era a tua maior vontade? Qual era a teu maior necessidade de reconhecimento? Do teu trabalho, do teu esforço, do teu conhecimento técnico, né? A gente pensa nisso. A gente não pensava em dinheiro. A gente pensava como consequência, né? Depois, com o andar da linguagem, dependendo da organização que você está, você vê aquela mesma pessoa que entrou com uma vontade maravilhosa de trabalhar bem, de mostrar serviço, de fazer coisa boa. Ela entrou com gás, né? Com gás danado para fazer tudo de bom. E 20 anos depois, como é que essa mesma pessoa pode estar? Dependendo da cultura que ela está lá dentro, né? Pode estar encostada, ela pode estar pegando às 8 e largando às 6 e não fazendo absolutamente nada, porque o colega dela se mata de trabalhar e também está da mesma forma. Então, são questões, né, que a gente, estruturais, né, que a gente. Não, mas aí eu acho, Rosângela, que você está trazendo uma questão importante, que eu lembro bem, eu participei, né, da implantação do modelo de gestão capitaneado pelo Falcone em 2001, né, numa empresa que era controlada pelo o 3G, né, agora o 3G, e o Falcone falava de um modelo muito simples, né, quer dizer, dos pilares da gestão e qualidade, né, que é a questão da liderança, que você trouxe muito bem, né? Você tem o conhecimento gerencial, o conhecimento das ferramentas, e aí a qualidade tem ferramentas técnicas específicas e o conhecimento do negócio, você que conheceu o negócio. Quer dizer, você tendo esse tripé, você teria todas as condições para implantar a qualidade. O Fred Luiz, que está aprovado no processo seletivo do Novo, é o nosso pré-candidato a prefeito, ele está estudando muito sobre a administração municipal, conversado muito com servidores municipais. Quer dizer, ele tem visto um conhecimento muito grande, né, nos servidores, quer dizer, que seria o conhecimento do negócio. Eles têm conhecimento do negócio, eles sabem o que deve ser feito, quais são os caminhos.
Ferramentas da qualidade, também já tivemos alguns esforços para trazer esse treinamento, e essa, na verdade, a gente sabe que é a parte mais fácil. Você pode pegar e fazer um treinamento e rapidamente você cria grupos, cria times da qualidade, essa é a parte mais fácil. Mas a gente tem a parte mais difícil, que é a liderança. E a liderança no setor privado, ela está lá na figura do principal executivo, dos executivos, dos gestores daquela organização, que são colocados ali, né, para cumprir determinados objetivos. No setor público, a gente deveria encarar da mesma forma. Quer dizer, o líder que a gente coloca lá, quer dizer, o líder do executivo, seja ele o prefeito, o governador, o presidente da República, ele é o cara que vai escolher os principais líderes, os principais executivos do governo, que vai prestar serviço para a população. Quer dizer, se a gente coloca um líder ruim, a chance dos líderes embaixo dele, quer dizer, você, líder de líder, a chance é que os seus liderados também serão ruins. A chance é que não haja meritocracia, que você coloque pessoas que não estão preparadas para aquela determinada função. Seria isso? Seria isso. E isso, Edmundo, você falou muito bem. Eu costumo dizer que líderes medíocres chamam os seus subordinados Liderados medíocres. também, né? E aí tem aquele exemplo de cima para baixo, né? A liderança, o papel da liderança, o Edmundo, ele está exatamente em estabelecer as prioridades de ação para aquela organização, né? Vamos falar um pouquinho, Rosângela, antes da gente dizer o que o líder tem que fazer, o que é o líder? Como é que você conceituaria o que é o líder para que os eleitores, né, nós eleitores, nós cidadãos, procuremos, quando a gente vai votar, né, as características desse líder na pessoa que a gente está votando? O que seria? Eu tenho uma questão de líder, que é o seguinte: o líder é aquele cara que te levaria no lugar que você não queria sozinho. Né? Ele é aquele que te inspira, né? Que te inspira, que te leva. Ele não necessariamente, ele precisa ter a questão da comunicação muito grande, ele precisa realmente apontar o caminho com clareza, transparência, ética, né? Então, tudo isso que vai deixar com que os seus seguidores consigam segui-lo, porque ele se identifica com eles, né? Então, quando eu falo assim, o líder, primeiro, ele tem que ter autoridade, poder e influência, né? O poder, ele tem propósito, né, Rosângela? Ele tem propósito, ele é um visionário, né? E ele consegue arregimentar as pessoas para essa visão que ele tem. Exatamente, porque como é que eu consigo levar as pessoas para lugares que elas não iriam sozinhas? Só se eu tenho um visionário, se eu tenho um camarada que eu acredito, né? Eu acredito nele, então eu vou com prazer, eu me entrego, eu trabalho, eu aprendo, porque se você não tem um líder desse, nem educação e treinamento você consegue que as pessoas se mobilizem para isso. Né? Porque as pessoas não vão ter vontade de aprender para quê? Para ir para esse lugar, né? O líder, ele sabe exatamente definir a visão de futuro, definir, esclarecer, transparência, né? Então, o conhecimento do negócio é fundamental, né? Como você falou. Né? Conhecimento técnico, né? Que tipo de ferramentas eu preciso disponibilizar para os meus colaboradores, para que eles consigam caminhar com as próprias pernas. Porque, olha só, quando você é líder, você quer que as pessoas tenham um autocontrole. Porque você tem que confiar nas pessoas, estabelecer a meta e dizer assim, olha aqui, eu estou indo para lá. Então, vamos todos para o mesmo caminho. Como você fala, se você tem um líder incompetente, medíocre, a primeira coisa que ele vai querer é camuflar e esconder essa incompetência. Né? Esconder essa incompetência.
O meu amigo Munk até colocou aqui uma observação muito importante, uma contribuição importante. Ele viveu um processo também de implantação, né, no setor público. Ele colocou aqui: tive a oportunidade de liderar a implantação de serviço público de qualidade na saúde, quer dizer, e a gente está vendo a loucura que a gente está vivendo hoje na saúde. Quer dizer, ter foco, disciplina e resiliência também é muito importante. Quer dizer, se a gente tiver liderança, tá, é a base para a gente trazer, como você falou, se a gente não tem uma liderança adequada, nem o treinamento das ferramentas, que é a parte mais técnica, a gente vai conseguir dar. Não. E outra coisa, né? Ser líder não é uma coisa fácil, né, Edmundo? Não é para Zé Mané, não, né? Não É, 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 a gente sabe quando a gente é líder que é, a gente sabe que a gente, em determinados momentos, a gente fica sozinho mesmo, né? Então a gente precisa decidir, aprender a decidir escolhas. Porque o que é uma estratégia, né? Qual é a principal função de um líder? É reduzir incertezas para o seu colaborador, para o nível operacional, né? Porque quando eu falo em liderança, eu estou falando do nível estratégico, como foi comentado aí pelo teu amigo aí. Eu conheço o negócio e eu preciso, vamos dizer assim, blindar as pessoas que estão trabalhando comigo para que elas consigam aplicar as ferramentas, aplicar o seu conhecimento, aplicar o que sabe, sem as incertezas que eu tenho no limite da minha organização para o mercado. Porque, na verdade, as lideranças, o que elas fazem é reduzir incertezas, porque quem entrega o serviço ou o produto para o cidadão é o nível operacional. E esse nível operacional não pode trabalhar com incertezas, porque ele não consegue fazer o trabalho direito. Então, ele tem que realmente ter essas ferramentas, ter condição, aprender, entender o processo e saber que tem aqueles líderes ali, ó, que vão segurar a peteca para ele, né? Eu digo que o líder ele tem que estar, na verdade, a pirâmide é invertida, né? Ele tem que estar assim, ó, eu tô é. te segurando, pode ir que eu seguro, pode fazer o que você quiser. Mas sabe o que acontece, Rosângela? Quer dizer, a nossa cultura política, né, e você falou muito bem, quero até que você retorne um pouco nessa questão, né, na questão da cultura, na importância da cultura para a qualidade. Quer dizer, a nossa cultura política é a sociedade me serve. E, na verdade, é o contrário, né? O agente público, o líder político, o político, ele que serve à sociedade. A gente precisa mudar essa mentalidade na população. Quer dizer, então, principalmente as pessoas que têm discernimento disso. E você falou, e na empresa a mesma coisa. Os grandes líderes que eu tive a oportunidade de trabalhar nos 25 anos que eu fiquei na empresa, foram os líderes que tinham essa visão. Cara, eu sirvo a organização, eu sirvo aos meus funcionários, porque quem vai entregar o serviço e o produto são eles. Então eu tenho que viabilizar o trabalho deles. Exatamente. Tem um comentário aí que fala disso, né? Tem que ter coragem para quebrar o modus operandi estrutural invertido do setor público hoje. Perfeito, Monk, excelente, cara. Eu vejo isso também, viu, Ed? Olha só. O lado. E cultura, infelizmente, não é uma coisa que muda assim do dia para a noite. A cultura é um processo que vai sendo mudado a partir de práticas que a gente vai implantando, e aí, ao final, a gente consegue, então, estabelecer uma nova cultura. Mas é um processo difícil. Eu costumo dizer que cultura, né, se a gente quiser implantar qualidade, somente pensando em conhecimento técnico numa organização, seja ela qual for, pública, privada, né, a gente vai perder 100% das vezes. Tá? Porque a gente vai ser chamado de sabichão, né? Que você entende tudo, sabe todas as ferramentas, mas não entende nada daqui dessa organização. Porque, como eu falei, como qualidade é uma questão de atitude das pessoas frente às pessoas, a atitude ela gera comportamentos que, ao final, coletivamente, vai gerar uma cultura, certo? Então, em terra de sapo, né? De cócora com eles. Vamos ver como é que a gente consegue, a partir de mudanças de práticas, né? De pensamentos, de valores, né? A gente vai conseguindo mudar essa cultura.
Porque eu chamo assim, a cultura, ela é como se fosse um terreno que a gente usa para plantar uma determinada semente e colher, né, daqui a alguns anos que seja, né, ou daqui a um mês, ou daqui... a cultura, ela é aquele terreno, né? Se ele é um terreno fértil, a gente pode entrar com todas as ferramentas, com educação, aquilo ali vai brotar de uma maneira perfeita, né? Mas se você não estabelecer aquele terreno adubado de forma adequada, você pode plantar ouro em pó ali que vai nascer. Que foi, acho que vale até uma parte, né, Rosângela? Acho que foi o que aconteceu no Japão no pós-guerra, né? Quer dizer, então, na verdade, Juran e Deming já falavam tudo que eles falavam lá nos Estados Unidos, ninguém dava bola para eles. Aí eles foram para o Japão participar do plano de recuperação, do plano Marshall, e lá eles encontraram uma cultura totalmente favorável às coisas que eles falavam. Né? Exatamente. E o Juran e o Deming falavam as mesmas coisas para vários outros países, inclusive para os Estados Unidos. Né? Então, eu tenho uma entrevista do Juran na década de 70, quando os Estados Unidos descobriu que ele estava perdendo mercado para o Japão. Né? E o Japão, o que é o Japão antes da guerra, o que é o Japão depois da guerra? O Japão antes da guerra, cultura milenar do Japão, né? Mudou a cultura dele antes e depois da guerra. O que mudou? Conhecimento técnico, ferramentas. Mas a cultura, ela era muito fértil. O Japão, ele tem um modelo, né? Tu deve saber disso, né? De prioridade, né? País, empresa, eu. E no Brasil, como é que é? O inverso. Eu e país. Na verdade, no Brasil só tem eu e o resto. Então, a cultura milenar do Japão era muito fértil, muito bem adubada, né? Porque é claro que tem todo lugar tem defeito, obviamente, mas assim, o que se plantou ali em termos de educação e treinamento das ferramentas da qualidade, ele brotou porque o Japão tem uma disciplina, né? O povo tem uma disciplina muito grande. A questão do respeito ao próximo, né? É muito grande isso. Quer dizer, tem algumas coisas que a gente sabe, né? E ouve falar de problemas de Japão, de cultura e tal. Existe sim, mas por outro lado, existe alguns valores dentro da cultura do Japão que absorveram aquelas ferramentas e aquilo gerou uma alta produtividade, uma alta qualidade que deslocou o mercado, né? E entrou no mercado americano naquela ocasião de uma forma muito grande, automobilística, equipamentos eletroeletrônicos e etc. Né? Quer dizer, Então, nenhuma cultura é perfeita, né? Nenhuma cultura é perfeita, mas quando a gente está falando de gestão e qualidade, é fundamental a disciplina, né? A disciplina, a compaixão, a preocupação com o próximo, quer dizer, você ter o sentido de grupo, né? Por isso que ferramentas como times da qualidade, né? CCQ, né? Ciclo de controle de qualidade, foram ferramentas que deram muito certo no Japão. Mas eu gostaria muito que as pessoas que estão assistindo a gente também comentassem isso, quer dizer, a gente tem um desafio, a gente está falando de qualidade, qualidade é entregar aquilo que o cliente quer, então qualidade é um conceito trabalhado, é muito solidificado nas empresas privadas, mas também é um conceito que tem tudo a ver com o setor público, né? Que o setor público entrega serviços à população. Né? E como é que quem atesta esse serviço? É o próprio cidadão, é o cidadão que paga por esse serviço e é o cidadão que atesta. A gente tem ferramentas da qualidade para testar se eu estou entregando ou não um bom serviço através de pesquisas, que o setor público também pode lançar mão dessas pesquisas, e a gente tem uma pesquisa máxima no setor público, né, Rosângela, que é a eleição. Né? A eleição é a pesquisa máxima se as coisas estão funcionando ou não. Mas o fato olhando aqui a realidade dos últimos 40 anos do Rio de Janeiro, a gente está referendando, revalidando as sucessivas
más gestões que nós temos tido aqui na cidade. Né? Exatamente. E aí, cabe a cada um, eu vejo dessa forma, né? A cada um de nós se colocar na posição realmente de cliente, né? De cliente que vai receber o serviço de público que vai ser prestado e que vai ser partir exatamente dessas lideranças que a gente está elegendo, né? Então, eu particularmente levo isso muito a sério, não é? Porque a gente tem que conhecer muito bem qual é a intenção, quais são os valores, quais são os princípios das pessoas que a gente está elegendo em função daquilo que a gente vai ter de retorno e de valor agregado para tudo isso que a gente paga. Que a gente paga. Eu morei Ah, e por 10, você falou. eu morei, Desculpe, comenta aí do seu caso. eu morei por 10 anos nos Estados Unidos, né, entre 2008 e 2018. E a diferença da percepção do cidadão com relação a essa questão é muito grande, né? Lá nos Estados Unidos, a gente tem, todos os cidadãos têm certeza do que pagam, do que não pagam. Só para você ter uma ideia, a gente mora, né? A questão da educação pública nos Estados Unidos, a questão da do pagamento dos impostos e das pessoas que realmente participam desse pagamento, as pessoas exigem uma melhor qualidade e exigem literalmente falando dessa forma: eu estou pagando por isso. Eu preciso disso. Eu quero esse serviço bem feito. Né? Então, quando eu vou falar numa escola pública, eu falo o seguinte: olha só, eu quero um professor de qualidade porque eu estou pagando um dinheiro por isso. Eu quero que o meu filho tenha uma educação de qualidade. Então, aqui, você quase que pede, pelo amor de Deus, é cultural isso, né? Não, e agora, Rosângela, a gente fica estarrecido de ver nas redes sociais, no Instagram, né, um monte de. Na verdade, são cabos eleitorais, né, as populações de determinados bairros agradecendo, agradeço o vereador tal pela poda da árvore, pela limpeza das manilhas, né, pela construção da praça. Quer dizer, a gente agradece algo que, na verdade, é obrigação É, da pessoa. é obrigação. Mas isso é cultural, né, Ed? Isso é É. também questão de educação, né? Agora, Rosângela, então, essa questão da cultura, você falou muito bem no início, quer dizer, é uma coisa difícil de você. São hábitos e costumes, né, de uma sociedade, então é difícil, é uma coisa lenta de você mudar. Uhum. Mas a gente tem que se esforçar por isso. E eu acho que tem uma. Quer dizer, quem teve acesso a mais educação, a outras experiências em outros locais, eu acredito que a gente tem uma responsabilidade maior, né, nessa mudança cultural. Né, de realmente de dizer para as pessoas: ó, isso aqui não é certo, é por esse caminho aqui. Então eu vejo as pessoas: vou agradecer o cara porque ele fez o retorno aqui na frente da minha casa. Cara, o retorno, primeiro, que não é o vereador que faz o retorno, quem faz o retorno é o prefeito. Quem é o executor da política pública é o prefeito. Por que você está agradecendo o cara? Estou agradecendo por causa da coleta de lixo. Cara, a coleta de lixo é uma obrigação, você paga imposto para isso. Pois é. Então, infelizmente, a gente vai ver muita gente com que bom nível cultural pensando dessa forma. Agora, olha só, vamos pensar nisso, Ed. Você, que é um cara que tem essa cabeça aberta, que conhece isso tudo, que tem a boa intenção, você sabe disso. Mas qual o líder que faz questão de dar esse poder para o cidadão? O líder É, público. Será que a gente está elegendo esse líder público que ele realmente vai querer ficar na base da pirâmide, né? E deixar você como cliente lá em cima, dizendo o que você quer, o que você não quer, que você está pagando mais ou pagando menos por isso. Então, será que os líderes hoje que recebem esse tipo de elogio, que é completamente desnecessário, porque não está fazendo mais que obrigação, será que eles querem deixar de receber esse elogio? E aí, né, voltar isso? Será que eles estão esclarecendo? Isso se chama transparência, né? Será que eu estou dando
para o meu cliente realmente a devida transparência da minha gestão? Será que E você está trazendo uma questão importante, que é a questão do poder. Então, política lida com poder. Poder é você poder dispor dos recursos, né, financeiros, técnicos e humanos. Quer dizer, então, o prefeito, o governador, o presidente, eles têm poder porque eles podem dispor de recursos técnicos, humanos e financeiros. Tá? E é o seguinte, então a gente tem que olhar, nós como eleitor, temos que olhar para a pessoa que aquele cara que eu vou colocar lá, porque ele vai me entregar poder, não porque ele vai me tirar poder. E hoje, na verdade, a gente tem tido um histórico político no Brasil, de pessoas que eu ponho ele lá e ele vai e tira o poder de mim. Exatamente. E aí, na verdade, como é que você dá poder para as pessoas, né? E como é que você começa a conversar? Porque é o teu negócio, a gente está falando aqui, qualidade é ouvir a voz do cliente, clientes são os cidadãos, né? Qualidade é educar e treinar as pessoas que trabalham, porque elas precisam ter conhecimento técnico das ferramentas para atuarem. Qualidade é a atitude das pessoas que vai gerar comportamento melhores, que vai favorecer uma cultura adequada. Qualidade é liderança transparente. Né? Por quê? Porque se eu não tiver uma transparência, é aquela diferença, né? Entre jogo de pôquer e jogo de xadrez. Né? O jogo dos negócios atualmente, o Peter Drucker que fala isso, não é mais pôquer, é xadrez. A informação está ali. Quer dizer, quanto mais o líder público, ou pelo menos as organizações públicas, trabalharem com transparência, maior a probabilidade da troca e do feedback agregar valor àquele negócio público. Né? Agora, essa transparência interessa com certeza aos cidadãos. Será que todos os líderes? Né? Todos os líderes públicos? Isso precisa ficar claro, tem que interessar todo mundo. Então, você que tem essa cabeça aberta, a gente sabe que interessa, né? Mas se a gente for pensar em todos os líderes hoje que a gente tem, será que todos eles pensam dessa forma? Será que a gente conseguiu eleger as pessoas que vão mostrar para a gente aquilo que realmente é? Ou a gente é que vai apontar que o rei está nu? Mas eu sou um visionário, Rosângela. Eu sou um visionário e sou um otimista. Né? Pegando aqui a contribuição da minha amiga Márcia, que colocou, né? O brasileiro não sabe o que representa o voto. Né? Infelizmente, ainda não sabe mesmo. Mas eu acho que a gente está num período de mudança. Por isso, essa percepção dessa desordem. Né? A gente está tendo um momento de mudança no mundo inteiro. Mudança de poder, de disputa pelo poder, grupos que estão se alternando no poder. E dentro dessa minha visão otimista, eu acho que hoje são valores do novo, né, de você entregar 50% da sua verba de gabinete, de você não poder ter todos os assessores que a lei te determina, de você ter processo seletivo para você poder ser candidato. São coisas que a sociedade vai começar a exigir e os outros partidos também vão ter que entregar. E aí a gente vai ter uma melhora de nível. Porque a gente sabe, né, que no movimento da qualidade, a qualidade do produto vai melhorar se o consumidor pressionar. Se o consumidor não exige, a gente entrega qualquer coisa. Quando o consumidor começa a exigir mais, a concorrência ajuda nisso, as empresas começam a entregar mais. Então, eu acho que a população também vai ficar mais exigente, ela está ficando mais exigente, apesar de que os políticos tradicionais ainda acham que está tudo a mesma coisa, mas não está. E aí eu acho que a cada eleição a gente vai ter uma surpresa diferente. E conforme a população for se articulando, as entregas vão melhorando. Quer dizer, a qualidade dos mandatários melhora e a qualidade das entregas que eles fazem melhora. Porque também não dá para imaginar que a qualidade das entregas dos mandatários vai melhorar se a gente continuar botando as mesmas cabeças que estão lá, que já vem fazendo tudo que a gente está vendo nos últimos 40 anos, continuem lá. Então a gente vai olhar com a visão, eu não quero o melhor candidato, eu quero o melhor mandatário. Vou colocar melhores mandatários e os mandatários vão fazer melhores entregas à sociedade. E conforme a sociedade vai percebendo, o número de eleitores
nesse novo movimento começa a aumentar. Um exemplo muito legal que a gente tem aqui no Partido Novo é que tem um ranking dos políticos, que já é uma medição, uma métrica que já mede os políticos há algum tempo, né? Pelo menos aí uns 5 anos que esse ranking já existe. E agora, em 2018, a gente teve a primeira eleição nacional do Novo e a gente elegeu 8 deputados federais. Nos 10 principais, nos primeiros 10 colocados no ranking dos políticos, 8 são nossos mandatários. Tá? Então isso, cara, a gente vê a entrega que está sendo feita pelo governo de Minas Gerais, cujo governador é do Partido Novo. Menor custo, né, de leito, né, para o Covid, né, menor taxa de contágio, melhor gestão da pandemia. Então, quer dizer, a população, talvez não na velocidade que a gente gostaria, eles começam a perceber e começam a votar diferente. E aí, se quem não ficar antenado, meu amigo, vai sumir do mapa, se Deus quiser. Eu também sou bastante otimista com isso, tá, Ed? Eu vejo realmente no Partido Novo isso tudo que eu falei aqui, essa transparência, essa visão de futuro, né? Essa visão de realmente uma mudança de cultura, né? de longo prazo, que a gente sabe que realmente não vai acontecer da noite para o dia, mas se a gente não trabalhar nesse sentido, né? Olhando exatamente essas pessoas que vão trazer para a gente como retorno essa não é nem essa promessa, essa qualidade que a gente merece, né? Que a gente merece, que a gente tem direito. A gente como cidadão merece, né? Então eu muito muito otimismo esse tipo de coisa. Eu sei que é um processo lento, mas que ele está a caminho e não vai tardar. Legal, Rosângela, já chegamos, passa muito rápido esse tempo, né? Ainda mais quando a gente está falando com uma pessoa inteligente, né, que tem sempre muita coisa para compartilhar com a gente. Rosângela, então, suas considerações finais, por favor, antes do Instagram derrubar a gente, sem a gente se despedir. Então, pensando nessa questão da qualidade para o serviço público, eu queria deixar aqui uma mensagem que é o seguinte: pensem em qual líder vocês querem, porque são essas pessoas que vão trazer para vocês a qualidade que vocês avaliam, né? Da forma que vocês querem. Então, engajamento das pessoas, educação e treinamento, a avaliação, reconhecimento e recompensa, que tipo de melhorias, né, na qualidade, no serviço prestado a gente quer para a nossa vida e avaliar esse valor, né, que é a qualidade percebida pela qualidade real que a gente recebe e pelo preço que a gente paga. Então, nesse sentido, eu particularmente vejo, sou fã aí do Partido Novo, né? Já sou fã do Edmundo há muito mais tempo, mas eu vejo isso tudo aí como um horizonte muito legal, sabe? Então, minhas considerações são essas. Obrigado, Rosângela, mais uma vez. Muito obrigado por ter aceito o convite. Tá, obrigado às pessoas que assistiram a gente. A live está gravada no IGTV. Quem ainda não me segue e não segue a Rosângela, por favor, aproveita, segue a gente. É muito importante esse apoio, é tão simples de seguir, para a gente mostrar que realmente tem um movimento, tem uma transformação acontecendo. Tá? A gente ainda não é na velocidade que a gente gostaria, mas a gente vai surpreender a cada eleição, a gente vai estar surpreendendo aí a velha política. Tá? Então, qualidade, a gente entregar aquilo, né, que o consumidor quer. Então, qualidade no setor público é entregar aquilo que o cidadão precisa. Quem avalia se tem qualidade ou não é o cidadão. Para implantar qualidade no setor público, a gente falou aí do tripé, né, de conhecimento técnico, conhecimento do negócio e liderança. Então, a gente acredita que tem muito conhecimento técnico do setor público. Rosângela é oriunda do setor público, ela começou a sua carreira profissional no setor público, tem muito conhecimento técnico do setor público, tem muito conhecimento gerencial também,
mas infelizmente tem uma ausência de liderança muito grande, né? E a liderança no setor público são as pessoas que são eleitas. Então é responsabilidade nossa colocar os melhores mandatários, os melhores líderes para fazer a transformação do setor público, que, como a Rosângela já falou, que a gente merece. Gente, muito obrigado, um grande abraço, tá? Boa noite aí para todos. Obrigado, Rosângela. Obrigada a vocês.